Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo, eu vou comentar com vocês sobre dois eventos em particular. Um deles é sobre a invasão, né? A invasão da Ucrânia. A invasão da Ucrânia sobre o território russo, que praticamente, assim, é até maior, né, neste momento, muito mais poderosa neste momento, essa invasão, do que foi a invasão de Napoleão, gente. É isso mesmo. Foi muito maior do que a invasão feita pela Alemanha, né, em 1940, na época da Segunda Guerra Mundial. Realmente uma invasão terrível, né, que está colocando a Rússia no chão. As tropas que invadiram, inclusive, o território russo já estão chegando em Moscou. A cidade já foi completamente incendiada pelos moscovitas que foram se refugiar nas cidades do interior, né? Muitos hoje já estão refugiados em Vladimir, né, uma cidade muito importante para a Rússia também, em virtude de todos os danos causados por essa invasão russa terrível, né, que foi feita aí no dia de ontem. Este é um dos temas que eu quero tratar com vocês aqui neste vídeo. O outro tema é sobre os ataques também poderosíssimos, gente, que a Ucrânia fez, né, sobre as refinarias de petróleo da Rússia, destruindo completamente a indústria petroleira russa, né? Todo o refino de petróleo da Rússia e de combustíveis foi completamente paralisado, totalmente paralisado, né? Não existe mais, entendam isso, não existe mais refino de petróleo e de combustíveis no geral hoje na Rússia por causa desses ataques poderosíssimos da Ucrânia a 3 refinarias russas, né? Inclusive uma das refinarias até dizem que talvez não tenha acontecido, passou próximo, mas enfim, ataque a 3 refinarias. O mais importante é que você tem que entender, precisa entender você neste momento, esses ataques simplesmente paralisaram, né, a produção e refino de petróleo hoje na Rússia, né? Então eu quero comentar sobre isso aí e no final do vídeo eu vou até debater aqui, se vocês me permitem, algo que eu nunca gosto de fazer, mas que eu vou tentar dessa vez fazer aqui com vocês, sobre algumas mensagens, né, que relatam essa tragédia toda aí. Mensagens notadamente de um produtor de conteúdo. Então a gente vai, porque na verdade o que ele fala é aquilo que se fala também em vários lugares do mundo. Você que está em outro lugar aí, que não esteja no Brasil neste momento, você que esteja fora do Brasil, vendo esse vídeo na África, vendo esse vídeo em algum lugar da Europa, vendo esse vídeo na América, nos Estados Unidos, no Canadá, algum país da América Central, enfim, na Ásia e tal. Então você vai encontrar esses produtores de conteúdo que agem da mesma maneira que alguns produtores de conteúdos aqui no Brasil também, quando se trata de passar pano, né? É uma expressão que a gente usa aqui no Brasil, né? Que é aliviar para a Ucrânia, do nosso amigo Volodymyr. O Volodymyr Zelensky, que é o mais corrupto presidente da história da Ucrânia. E poucos falam disso, né? Aqueles que defendem o Zelensky não querem falar disso. Não falam disso. Então vamos lá. Fica comigo até o final. Antes disso, mandar um abraço para vocês todos aí que estão me ajudando aí, né? Ajudando a construir esse canal. Ultrapassamos 2.500 inscritos. Fale para os amigos de vocês sobre o canal. Traguem os amigos para cá, né? Vocês que estão vendo esse vídeo pela 4ª vez, 3ª vez, 4ª vez, 5ª vez, se inscreva no canal. Faça essa gentileza aí, né? Se inscreva no canal, já que você está vendo muitos vídeos, é porque de certa forma você se interessa pelo conteúdo, né? Se inscreva no canal. Você que já é inscrito e pode e acha que deve, torne-se membro do canal, né? Nós vamos fazer mais lives aqui no canal, tá? Vamos começar com 2 lives semanais, né? Uma que deverá ser quarta ou quinta-feira e a outra que vai ser no final de semana, domingo. Estou ajustando as coisas aqui para que nós tenhamos lives aqui no canal. Então, torne-se membros, né, aqui do canal se você realmente puder, tiver condição para isso e desejar fazê-lo, tá bom? Então vamos lá. Houve uma incursão por terra ao território russo aí, né? Inclusive que é algo que, segundo a Rússia nega um pouco isso. Fala que o combate aconteceu antes das forças ucranianas entrarem na fronteira. Bom, assim, eu vou tentar manter aqui a visão, né, de que de fato a Ucrânia conseguiu essa incursão, ok? Porque as fontes aí diferem muito em relação a isso, ok? Mas tem inclusive uma moradora ali do Oblast ali de Belgorod que relata que havia sim a presença de tanques na região, né? Então vamos ficar aqui. Vamos adotar essa visão de que de fato houve a incursão ali por terra à Rússia, ou seja, a Rússia foi invadida pela Ucrânia, né? A Ucrânia não está podendo com a Rússia no seu próprio território, resolveu fazer essa incursão. Claramente que isso aí é sobretudo algo propagandístico, né? E que evidentemente, né, para a coleta de grana aí
pelo Zelensky acaba funcionando de certa maneira. Do ponto de vista militar, isso aí pode ter uma importância muito menor, praticamente insignificante e irrelevante. E o tratamento que a Rússia deu para essa incursão tornou, na verdade, essa incursão algo extremamente irrelevante, completamente ali sem importância alguma, né? Então, enfim, só que a gente vai ver um destaque muito grande, né, para a incursão, né? Houve uma invasão, certo? Ok, aconteceu essa invasão, entrada no território russo, tá? Bom, ela foi uma invasão bem sucedida? Essa é a questão. Não, não foi, tá? Agora, cadê o destaque para a retaliação que a Rússia fez aí dessa invasão, né? Você não vai encontrar. Você vai encontrar, na verdade, algo muito diferente. Houve um grande destaque, um destaque assim colossal, na verdade, a tal da invasão ucraniana ao território russo, né? Houve uma repercussão quase zero, né, para a forma, né, como as Forças Armadas da Rússia lidaram com este problema. Aí você não fala da eficiência com que, porque veja, a fronteira na verdade ali ela é muito ampla, pode eventualmente acontecer, né, de tropas né, que deveria, na verdade, a Ucrânia deveria estar neste momento canalizando, né, mandando essas tropas para os frontes, né, em que está tomando uma surra. Então o que ela faz? Ela desvia, na verdade, uma parte muito pequena dessa tropa para gerar esse efeito propagandístico que é invadir a Rússia. Como se a Ucrânia tivesse hoje material humano para isso, né? Tivesse efetivo para isso. Não tem efetivo sequer para lidar com os frontes, quanto mais efetivo para se dividir, né? Parte dele fica com os frontes, né, lidando com as tropas russas, e parte do efetivo vai invadir a Rússia, né? Eventualmente, pode ser que aconteça assim de ter invasão, já que a fronteira é muito grande. A questão é, né, por isso que eu não me importo muito se teve ou não invasão, a questão é como é que a Rússia lida com essa invasão. E a maneira como a Rússia lidou com a invasão foi realmente de forma muito eficiente. Então, 7 tanques teriam entrado no território russo, né? Todos foram destruídos imediatamente. E os combatentes que estavam dentro dos tanques foram para o inferno nesse momento e estão ali, né, estão esperando o Zelensky, né? Lá no inferno neste momento, os combatentes aqui, né, e os tanques, o que aconteceu com esses tanques, né, os Bläders e tal, enfim, todos destruídos, todos viraram sucata, né? Então, na mesma linha, né, desses ataques aí, né, dessa incursão por terra, né, que foi uma verdadeira invasão napoleônica na Rússia, né, impressionante, né? Lá em Moscou, todo mundo hoje está muito preocupado, já está, como eu disse, né, deixando Moscou, viajando para o interior por causa dessa invasão por terra, né? Realmente um absurdo, causou aí danos assim irreparáveis à economia russa, enfim, né? Uma invasão por terra que, vamos combinar, né? Foi uma brincadeira uma palhaçada, né, na verdade, né? É como se o gabinete do presidente Zelensky, neste momento, não estivesse levando a sério o que está acontecendo com o seu próprio país. É impressionante isso. Não está levando a sério. Assim, ele não tem a menor preocupação com a Ucrânia. Não tem a menor preocupação com o seu próprio país e com o seu próprio povo. Isso é uma brincadeira de mau gosto. Entende? Por quê? Porque o grande objetivo do Zelensky é gerar efeitos propagandísticos para que entre muito mais dinheiro na Ucrânia, não somente para canalizar esse dinheiro para a guerra. Todo mundo sabe disso. Grande parte desses recursos que entram na Ucrânia, recursos ocidentais, tirados inclusive dos impostos dos contribuintes das nações ocidentais, né, vai para a conta secreta de Zelensky, né? Isso não sou eu que estou falando, isso já está comprovado, ok? Se você der um Google aí, você vai ficar sabendo do que eu estou falando aqui, né? Então vamos lá, na mesma linha, né, dessa invasão napoleônica, digamos assim, a Rússia, se inserem também os tais ataques com drones às refinarias de petróleo da Rússia, notadamente a refinaria que fica em Ryazan, né? Vamos lá, agora eu vou abrir aspas aqui para a leitura de algumas coisas que saíram na mídia aqui do Brasil, né, em alguns jornais dos mais importantes, veículos dos mais importantes, mas todos eles, na verdade, acabam repercutindo algo que saiu na Reuters, né? A Reuters publicou isso daí, todo mundo copiou, é normal, a Reuters é uma agência de notícia, então aquilo que ela publicou, os outros reproduziram. Então, na verdade, você vai encontrar isso aí em todos os lugares do mundo, você vai encontrar provavelmente essa matéria da Reuters em alguns, né, veículos de comunicação que não sejam necessariamente o veículo alemão, tá bom? Então, aspas aqui. A Ucrânia atingiu alvos na Rússia
nesta terça-feira com dezenas de drones e foguetes em um ataque abrangente que infligiu sérios danos a uma importante refinaria de petróleo e procurou perfurar as fronteiras terrestres da maior potência nuclear do mundo, com representantes armados. É isso mesmo, medo, tô morrendo de medo, né? A Rússia disse que representantes ucranianos tentaram cruzar a sua fronteira em pelo menos 7 ataques, né? E pelo menos 7 ataques foram repelidos por suas forças, né? Os representantes ucranianos de língua russa disseram que haviam violado a fronteira, uma alegação que foi negada pela Rússia, tá? Bom, fechando aspas para um dos textos que eu li num dos veículos e abrindo aspas para outro texto que eu li em outro veículo. Em um dos maiores ataques de drones ucranianos contra a Rússia até o momento, a Rússia afirmou ter derrubado 25 drones. Mentira, mentirosos, foram 58, tá? Nem sabe, na verdade, o que estão coletando, né, de informação. A Rússia afirmou ter derrubado 25, que foram 58 drones ucranianos sobre regiões russas, incluindo Moscou, Leningrado. Não existe mais Leningrado, né? E está falando de regiões, então tudo bem, vou aceitar, né? Que ele está falando do Oblast de Leningrado, né? Ok, então, beleza, aqui eu peço desculpas. Belgorod, Kursk, Bryansk, Tula e Oriol. Foram registrados muitos outros ataques de drones. Os muitos outros, a gente não sabe onde foram, onde é que aconteceu, né, em que cidades, em que regiões, tal. Os muitos outros, né? Os muitos outros, na verdade, que ficam por conta, né, da tentativa de aumentar o ataque, né? Autoridades russas relataram ataques a uma série de instalações de energia, incluindo um incêndio na refinaria Norilsk, né, da Lukoil, e a destruição de um drone nos arredores da cidade de Klishch, onde fica a segunda maior refinaria de petróleo do país. Gleb Nikitin, governador da região de Nizhny Novgorod, publicou uma foto de um caminhão de bombeiros ao lado da refinaria de Norilsk e disse que os serviços de emergência estavam trabalhando para apagar o incêndio no local. Já foi apagado. Todos os 3 incêndios já foram completamente ali controlados e apagados pelas autoridades russas, né? Bom, uma instalação do complexo de combustível e energia foi atacada por veículos aéreos não tripulados, afirmou o Gleb Nikitin no Telegram. Fontes do setor, né, disseram a Reuters, né, sobre condições de anonimato, né, que a principal unidade de destilação de petróleo bruto, né, na Norilsk foi danificada no ataque, o que significa que pelo menos metade da produção da refinaria foi interrompida, ok? Metade da produção da refinaria de Norilsk foi interrompida. Fica comigo que você vai se divertir um pouquinho com o que eu vou falar aqui agora, daqui a pouquinho. A Lukoil não quis comentar o assunto. Então, portanto, as fontes disseram a Reuters que metade, né, da produção do refino, né, do petróleo bruto foi interrompido, tá? Metade, pelo menos a metade, né? Bem, a Norilsk refina a Norilsk refina cerca de 15,8 milhões de toneladas de petróleo bruto russo por ano, ou 5,8% do total do petróleo bruto refinado, de acordo com fontes do setor, né? Ela também, na verdade, refina cerca de 4,9 milhões de toneladas de gasolina, 11% do total da Rússia, 6,4% do total do diesel, 5,6% do total do combustível, 5,4% do total do combustível de aviação do país, de acordo com as fontes também do setor. Ok? Ok, vamos lá. Agora eu quero, antes da gente continuar aqui, analisar esses dados, eu vou comentar sobre uma mensagem no X, né, atual, Twitter, né, de um produtor de conteúdo aqui do meu país, mas que na verdade fala coisas muito parecidas com que alguns produtores falam nos países em que vocês estão, que ele fala o seguinte, abrindo aspas para ele no X. Ucrânia ataca 3 refinarias ao mesmo tempo, em Ryazan, Kstovo, né, e Klishcha. Essas fábricas são consideradas as melhores da Rússia. Exatamente o que abordei na live de ontem. As defesas russas são ineficazes. Primeiro, essas fábricas são consideradas as melhores da Rússia. Essas fábricas, vou corrigir aqui o produtor de conteúdo, estão entre as melhores. Não são as melhores. Entende? Então deveria abordar isso. Poder arrumar isso e falar, estão entre as melhores, mas não pode falar que são as melhores. Curiosamente,
As 3 refinarias atacadas, que ficam numa uma região ali muito próxima, as 3 refinarias atacadas são as melhores, né? As 3 são as melhores. A Ucrânia atingiu as 3 melhores. E há refinarias espalhadas por todo o território russo, né? Ali mais de 3 dezenas de refinarias russas. E as 3 melhores fica justamente ali. Foram as 3 melhores que foram atacadas. Elas estão entre as 3 melhores, mas não são as 3 melhores. Ok? E aí ele continua, né? Essas fábricas são consideradas as melhores da Rússia, exatamente o que abordei na live de ontem. Aí termina, né, da seguinte maneira: as defesas aéreas russas são ineficazes. E ele insiste no termo ineficazes o tempo inteiro, falando disso em várias contra-respostas à mesma mensagem, né? Então, os seus leitores o responderam e ele, né, deu outras respostas aí, sempre afirmando. São ineficazes. Né? Ou seja, as defesas aéreas russas, primeiro, né, que na verdade ele nunca aborda aqui, né, que há um conflito hoje entre a OTAN e Rússia, entre a OTAN e a Ucrânia, tá? Que é para fortalecer, na verdade, a Ucrânia e, de certa forma, enfraquecer a Rússia. Ok? Mas é impressionante que as defesas aéreas da Rússia estão lutando contra a OTAN, ok? E a Rússia está completamente destruída. Totalmente destruída neste momento. Por quê? Porque suas defesas aéreas são completamente ineficazes. Completamente. De tal sorte que a cidade de Belgorod está no chão, totalmente destruída, né? A cidade também de Voronezh está completamente destruída, Kursk está completamente destruída. Por quê? Porque as defesas aéreas da Rússia são ineficazes. E toda a destruição que é causada sobre os alojamentos, tropas, estrutura da Ucrânia pelas tal... Que tal a gente falar também que as defesas aéreas da OTAN são ineficazes? Aí ninguém fala, né? Aí ninguém fala, ok? Insiste, portanto, nesse termo aí. E, na verdade, aí é complicado, porque a gente tem, na verdade, dá para perceber um possível ressentimento do produtor de conteúdo aqui no caso, né? Ele é de nacionalidade armênia, né? Na verdade, brasileiro, mas que tem aí uma ligação com a Armênia, provavelmente seus pais, enfim, não sei bem o caso. Ele fala, por exemplo, que em outros momentos fala que a Rússia está ameaçando a Moldávia, que a Rússia está ameaçando, por exemplo, a Armênia e tudo mais. Qual foi a ameaça direta que a Rússia fez à Moldávia? Qual foi a ameaça direta que a Rússia fez à Armênia? No outro momento ele celebra a autonomia da Armênia justo pela proximidade desse país com a União Europeia. Então aí vai construir autonomia mesmo, né? A Europa está pouco se linchando para a Armênia. Sempre foi assim. A Europa está muito mais preocupada com o gás do Azerbaijão do que propriamente com, né, os produtos agrícolas de muita importância da Armênia, né? Vamos lá. Então, na verdade, sempre a gente percebe, sabe, que o produtor em questão reporta ataques à Rússia de forma a construir uma percepção de que a Ucrânia tem obtido êxitos, assim, acima do normal, né? E nada fala da OTAN, ok? É curioso também, são todos os vídeos e mensagens reportando os ataques de Israel, é isso mesmo. E sobre a resistência palestina, fala o quê? Não fala nada. Não fala nada. Então teve ataque de Israel contra o Líbano, você vai ter vídeo lá. Você vai ter uma mensagem sobre isso. Mas o ataque do Hezbollah apenas vai acontecer, vai ser notificado, vai ser reportado na perspectiva de mostrar que vai ter uma reação israelense. Aí talvez o produtor de conteúdo vá reportar o assunto, né? Então, provavelmente a gente tem aqui um certo ressentimento aqui presente, né? Isso vem do quê? Isso vem provavelmente da questão de Nagorno-Karabakh, né? Que houve ali uma tomada do território pelo Azerbaijão há pouco tempo atrás. E o produtor de conteúdo, na verdade, ficou ali, criou um ranço muito forte, na verdade, com a Rússia, provavelmente, né? Em virtude de que a Rússia não foi em defesa de Nagorno-Karabakh. Não foi. Só que, naquele evento, a Armênia do Pashinyan, que ainda é o líder da Armênia, né? A Armênia vai construir autonomia com o Pashinyan no poder. É isso. O Pashinyan, que antes tinha traído a Rússia, né? Ok? A Armênia desistiu da defesa de Nagorno-Karabakh. O Pashinyan não quis nem saber, destrua mesmo, tô nem aí.
O Azerbaijão foi lá, tomou Nagorno-Karabakh. O produtor de conteúdo queria que Moscou fosse defender uma região que está dentro do Azerbaijão, né? Porque a Rússia tem um acordo ali militar de cooperação com a Armênia, só que a Armênia não pediu socorro à Rússia. Entende? Não pediu socorro à Rússia. A Rússia não tinha um acordo militar com Nagorno-Karabakh. A Rússia tinha um acordo militar com a Armênia. Então veja, cadê a crítica terrível ao Pashinyan? Cadê a crítica constante ao Pashinyan? Não tem. Cadê o rompimento com o Pashinyan? Não há. Não existe. Então, como é que eu faço com esse ódio, com essa raiva, com esse ranço? Eu canalizo para Moscou, para o Putin e tudo mais. E aí, meu irmão, a partir daí não tem mais como respeitar. A gente vai encontrar várias contas aqui no Brasil que fazem a mesma coisa. Uma conta no X, por exemplo, que apresenta um vídeo de 2 combatentes pró-Ucrânia, né, alegando que já estavam há mais de 72 horas no território russo. Uma outra conta o contrapõe, mostrando que a localização dos 2 combatentes era em território ucraniano. Ok? Então, mas aqui, as pessoas, né, que leram tal, tudo é isso aí, tal, Moscou não é de nada, aquela coisa toda, e nem se preocuparam com o vídeo, reportando com a mensagem reportando a localização exata dos 2 combatentes. E se eles, na verdade, estavam dentro da Rússia, qual é o problema? Evidentemente que tem combatentes ali, pró-russos, pró-ucranianos que estão dentro da Rússia, tem gente que não gosta, por exemplo, e em geral, curioso, que todos eles são, né, aqueles grupos, né, que seguem o moço do bigodinho de lá de 1940. Todos eles, na Rússia também tem alguns deles, né? Todos eles são pró-Ucrânia. Pode ser que eles estejam dentro do território russo. E daí? O curioso da imagem é o seguinte, são 2 combatentes. O exército de 2 homens que estavam tocando terror em toda a Rússia, né? A maior potência nuclear do mundo, né? Bom, deixando claro, finalizar esse vídeo aqui, deixando claro que durmam com esse barulho, tá? Que eu vou terminar o vídeo aqui falando para essas pessoas que não gostam da Rússia, durmam com esse barulho. No começo deste ano, a Rússia superou a Arábia Saudita e se tornou o maior produtor de petróleo do mundo. Ok? E por que produz mais? Produz mais porque aumentou muito a demanda pelo petróleo russo. Ora, o que aconteceu com as sanções? O que aconteceu com as sanções? O que houve com as sanções? Não funcionaram. Ok? A Dulcinea está presente aqui também, neste momento, para, né, atrapalhar, mas eu não vou parar o vídeo por causa dela. Tá? Perdão pela indelicadeza da Dulcinea neste caso aí. Ok, gente? Então, na verdade é isso, né? A incursão por terra significou absolutamente nada, né? Os ataques a drones, vamos lá, não terminei. Os ataques aos drones. Quando ele fala aqui, ó. Isso é importante, tá? A Ucrânia ataca 3 refinarias ao mesmo tempo, tal. Essas fábricas são consideradas as melhores da Rússia, tal. E em vários meios jornalísticos, você vai encontrar isso no seu país também, se você dá um Google. Você vai ouvir o seguinte, vai ler o seguinte. A maior refinaria de petróleo russo foi atacada. A maior refinaria. Veja, a refinaria de Norilsk, como é que é mesmo o nome dessa refinaria mesmo? Norilsk, não é Norilsk, é Norilsk. Norilsk é uma cidade russa que fica lá, na verdade, lá no Polo Norte, no Norilsk, né? A refinaria de Norilsk foi danificada tal, pelo ataque, e aqui, segundo as fontes, né? As fontes que entregaram essas informações para a Rússia, fontes seguras aqui e tal. Enfim, essa refinaria, ela paralisou metade da sua produção. Provavelmente, a produção já foi retomada aqui, quase que totalmente nessa parte que foi paralisada. Vamos lá, gente. O mais importante de tudo aqui que você precisa entender é o seguinte, ó. Né? A Ucrânia, ela atingiu, né, essas 3 refinarias, né, danificou essas 3 refinarias. Qual é a grande importância disso para a economia russa? Nada. Absolutamente nada. Nada. Sabe por quê? Porque, veja, essa refinaria, que é a maior da Rússia, ela, na verdade, ela equivale a 5,8%
de todo o petróleo bruto da Rússia sendo refinado. 5,8%. Apenas metade desses 5,8%, né, do refino desses 5,8% foi paralisado com esse ataque. Grande parte do que aconteceu, né, da paralisação, né, já foi retomada. Não aconteceu absolutamente nada. Se essa refinaria fosse destruída, a Rússia tem condição, por exemplo, de aumentar o refino em outras unidades. Aconteceu absolutamente nada. Não teve ocasionou nenhum problema para a economia da Rússia. Tudo já está ficando normalizado. Os incêndios foram controlados, né? Nas outras duas refinarias está tudo tranquilo. E nessa refinaria, se não está tudo resolvido, tudo se resolverá nas próximas horas. Aconteceu, sabe o que com esses ataques de drones aí, que todo mundo está falando e tal? Para a Rússia, absolutamente nada de importante, exceto por uma situação. O preço do petróleo no mundo aumentou 2%. 2% por causa disso. O que significa isso? Significa que mais dinheiro vai entrar nos cofres russos por causa desse aumento de 2% aí do petróleo, o que na verdade vai combater ali os prejuízos nessas três refinarias e ainda vai sobrar um troco para o Putin dar risada da cara do Ocidente e de produtores de conteúdo que insistem, né? Insistem de que a Rússia está sendo destruída completamente pela Ucrânia. Tá bom, gente? É isso.